A menina que fez os anjos do inferno pararem. A estrada cortava o deserto como uma cicatriz antiga. O sol da tarde queimava o asfalto, e o calor fazia o horizonte tremer como se o mundo estivesse prestes a derreter. O ronco pesado de várias motocicletas ecoava pelo vazio. Um som grave, quase tribal, que fazia a poeira se erguer por onde passava. Eram eles, os Hells Angels, homens marcados por histórias que o tempo preferiu esquecer. Rostos duros, olhos que já viram de tudo. No comando Mason Cole, o tipo de homem que não recua, não explica e não esquece. Naquele dia, eles não procuravam confusão, só estrada e silêncio. Mas o destino nunca pergunta se você está pronto. Foi então que viram algo diferente à beira da estrada. Um velho Fusca azul parado no acostamento, com o capô levantado e fumaça saindo. E ao lado, uma menina, não mais que 10 anos, sentada na terra seca, abraçando uma mochila quase maior que ela. Mason diminuiu a velocidade, olhou de relance e por um instante pensou em seguir. Mas algo naquela cena ficou preso na garganta. A calma estranha da criança, o jeito que ela observava as motos sem medo, como se soubesse que eles parariam. E pararam. O grupo encostou devagar, levantando uma nuvem de poeira. Um dos bikers riu. Ei, mocinha, o que faz sozinha aqui? Tá fugindo de casa? Mas ela não respondeu. Apenas levantou o olhar, e naquele instante, o vento pareceu parar. O olhar dela não era de medo, nem de inocência. Era um olhar que carregava uma dor que não cabia em uma criança. Mason desmontou da moto, se abaixou para ficar na altura dela e perguntou. Tá tudo bem, pequena? Cadê seus pais? Ela respirou fundo, os lábios tremendo, e respondeu com a voz quase engolida pelo vento. Meu pai, ele foi atrás de ajuda, mas faz muito tempo, ele não voltou. Aquelas palavras caíram como ferro quente no ar. Mason olhou em volta. Estrada vazia, horizonte distante. O sol já começava a descer, e o deserto não perdoava quem ficava ali depois do anoitecer. Ele fez um gesto para os outros. A gente não vai deixar essa garotinha aqui sozinha. Os outros bikers se entreolharam. Não estavam acostumados a ser os mocinhos da história, mas sabiam que Mason falava sério. Um deles tentou ligar o Fusca, outro pegou água da garrafa e ofereceu à menina. Ela bebeu devagar, ainda calada. Depois de alguns minutos, um ruído distante começou a crescer. Não era o vento, era o som de um motor. Mas não um carro. Era o barulho de um caminhão velho se aproximando rápido demais. A poeira subia antes mesmo de ele aparecer. Mason franziu o senho. O caminhão surgiu do nada, vindo em zigue-zague, como se o motorista tivesse perdido o controle. A menina se levantou de um pulo e gritou. É ele! É o caminhão do homem que levou meu pai. O coração de Mason acelerou. Em segundos, o instinto falou mais alto. Ele puxou a menina para trás e sinalizou para os outros subirem nas motos. O caminhão avançava desgovernado, quase saindo da pista. E por um momento parecia que tudo ia acabar ali. Mas antes que ele passasse, o motorista virou o volante bruscamente e o veículo rodou, parando de lado na estrada. A porta se abriu com força. Um homem grande, sujo, com uma garrafa na mão, desceu tropeçando, os olhos vermelhos de raiva. Ele olhou para a menina e gritou. Eu falei para você ficar lá. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mason se colocou na frente dela, firme. Não fala com ela assim. O homem riu, uma risada rouca e amarga. E quem é você para se meter? Outro herói de estrada? Mason não respondeu. Apenas deu um passo à frente. O homem tentou empurrá-lo, mas antes que pudesse, Mason o segurou pelo braço e o imobilizou com facilidade. A garrafa caiu, quebrando no chão. Você vai me ouvir agora, disse Mason, a voz grave, firme, sem gritar. Essa criança está assustada e sozinha. Se tem algo para resolver, vai ser olhando para mim. Os outros bikers cercaram a cena. O homem, agora acuado, começou a balbuciar. A história saiu aos pedaços. Ele não era o pai da menina. Era um conhecido do pai, que, segundo ele, tinha se metido em encrenca e pedido que levasse a filha até a cidade. Mas algo deu errado. O pai desapareceu e o homem, com medo, ficou bebendo e rodando pela estrada. A menina confirmou, chorando. Ele deixou meu pai no deserto.
Mason olhou para ela, depois para o homem. O deserto não perdoava. E se o pai ainda estivesse vivo, ele precisava ser encontrado. Sem hesitar, Mason virou para o grupo. Vamos atrás dele. Ninguém questionou. Eram Hells Angels. Podiam carregar o inferno nas costas, mas sabiam quando um anjo precisava agir. A noite caiu depressa. As luzes das motos cortavam o escuro, refletindo na areia e nas pedras. A menina ia na garupa de Mason segurando firme, o vento batendo no rosto dela. O deserto parecia infinito, e o silêncio pesado demais. Até que depois de quase uma hora, um dos bikers apontou algo à frente. Um brilho fraco, um metal reluzindo sob o luar. Era o carro do pai. Capotado, meio enterrado na areia. Mason parou, desceu rápido, correu até a porta. Lá dentro, um homem desacordado, ferido, respirando com dificuldade. Ele ainda estava vivo. Mason e os outros o tiraram do carro com cuidado, improvisaram uma maca com mantas e o levaram até o acostamento. A menina ajoelhou ao lado dele chorando. Pai, eu tô aqui. O homem abriu os olhos com esforço e um sorriso fraco escapou. Você... você conseguiu. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Eles me ajudaram, papai. Os anjos do inferno. A frase ficou no ar, como um milagre. Mesmo cansados, sujos e exaustos, os homens ficaram em silêncio. Aquelas palavras, anjos do inferno, soaram diferentes naquela noite. Pela primeira vez pareciam fazer sentido. Quando as sirenes começaram a ecoar ao longe, chamadas por um caminhoneiro que vira o acidente, Mason se afastou um pouco, observando. A menina ainda segurava a mão do pai. Um dos policiais chegou desconfiado ao ver os motociclistas, mas logo entendeu o que tinha acontecido. Eles não precisaram dizer nada. Bastava olhar. Pouco depois, uma ambulância levou o homem e a filha juntos. Mason ficou parado à beira da estrada, o olhar fixo no nada. Um dos bikers perguntou: "E agora, chefe?" Ele demorou a responder. "Agora se a gente segue, mas acho que hoje a gente ganhou asas." Naquela madrugada, voltaram para o ponto de partida. O velho posto de gasolina onde sempre paravam antes das viagens longas. O dono, um senhor calado, observou o grupo chegando coberto de poeira, exausto, mas com um tipo diferente de olhar. Mason desceu da moto, limpou as mãos e pediu apenas café e silêncio. O velho riu, servindo as canecas. Enquanto bebiam, a menina apareceu de novo. Tinha vindo com o tio para agradecer. Ela correu até Mason e o abraçou sem dizer nada. Ele congelou por um instante. Não estava acostumado com gestos assim. Mas depois retribuiu o abraço, devagar, quase com medo de quebrar aquele momento. "Obrigada por parar", ela sussurrou. Ele sorriu, um sorriso raro, sincero. Nem sempre é o inferno que assusta, pequena. Às vezes é o silêncio dele. Ela não entendeu, mas sorriu também. E naquele sorriso havia tudo que ele precisava lembrar, que até corações de aço ainda podiam sentir. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou. Caminhoneiros, viajantes e até policiais comentavam sobre os Hells Angels que pararam para salvar uma criança perdida no deserto. Alguns duvidavam, outros se emocionavam. Mas quem viu, quem esteve lá, sabia. Não era lenda, era real. Mason guardou o lenço que a menina deixara cair, dobrado no bolso do colete. Nunca falou sobre isso de novo, mas toda vez que passava por aquela estrada, diminuía a velocidade. E olhava para o ponto onde tudo começou. Às vezes jurava ouvir o riso dela misturado ao vento. E assim, os anjos do inferno seguiram seu caminho, mais pesados por dentro, mas também mais humanos. E o mundo nunca soube direito se foi o destino, a sorte ou o toque de algo maior que fez aquela menina cruzar o caminho deles. Só sabiam que por um instante, até o inferno ficou em silêncio para ouvir um coração bater. Se essa história tocou você, se fez lembrar que ainda existe bondade mesmo nos lugares mais improváveis, então deixe seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Porque toda semana nós contamos histórias que provam que a humanidade ainda pulsa, mesmo sob o peso do aço, da estrada e do tempo. E agora me diga nos comentários, você teria parado naquela estrada?